Olá! Hoje eu estou aqui com um casal que é muito especial na minha vida. Meu casal de compadre e comadre, né? O Daniel e a Elaine. E vocês vão entender por que pela primeira vez aparece um homem aqui no Mãe Livre Feliz. Eu gostaria que vocês começassem falando como que foi a primeira gravidez. Como é que foi? Vocês estavam desejando muito ter um filho? Sim, né, amor? Desejando muito ter um filho. E aí, desde esse momento, o Daniel começou a ser assim, muito importante nessa maternidade, nessa família, né? Porque eu tive algumas dificuldades para engravidar e o Daniel foi muito parceiro, estava ali do meu lado sempre. Nos momentos que eu não acreditava tanto que ia ser possível, ele acreditava mais do que eu. Fala um pouco, amor. O que aconteceu? A gente, eu acho que chega à vontade de sermos pais. Tinha quantos anos de Nós já casado? tínhamos de casados cerca de 5 anos, se eu não estiver enganado. Já estávamos juntos há algum tempo e já tínhamos curtido muito a vida, viajado. Namoramos, a gente começou a namorar com 23 e casamos com 30, então namoramos 7 mais 5, então nós já tínhamos 12 para 13 anos juntos. E a Elaine despertou para a maternidade, eu acho que mais do que eu. Ela falou, tá na hora da gente ter filho. A gente já estava com esse intuito, fizemos umas despedidas numas viagens e achamos que essas coisas iam acontecer naturalmente e rapidamente. Ela foi à médica dela e a médica disse que estava tudo certo para ela ser mãe. Parou de tomar o anticoncepcional e no primeiro mês que ela parou de tomar anticoncepcional, ela teve a menstruação atrasada e a gente pensou, já vamos ser pais. E na verdade o processo foi o inverso disso. Logo veio a menstruação, depois disso no segundo mês a mesma coisa, o ciclo dela estava mais ou menos em 40, 45 dias e a gente voltou à médica e a médica falou que ia ter que fazer um acompanhamento da ovulação dela. Aí conta como que foi isso, tio. Pois é, e a gente fez o acompanhamento durante um tempo e acontecia que alguns meses eu não ovulava, outros meses a ovulação vinha tardia, enfim. Aí ela falou, olha, nós vamos ter... Primeiro ela falou que eu não ovulava, então que eu ia ter que fazer aquele tratamento para ovular. E depois ela falou, então agora você está ovulando, mas não está eclodindo, então vai ter que tomar aquelas injeções para eclodir. Enfim, foram assim alguns meses, mas quando eu falo que o Daniel foi importante desde este período é porque chegou um tempo que eu estava já um pouco cansada dessa coisa de ficar fazendo o acompanhamento, né, as ultrassons para acompanhar, de tomar injeção, e eu queria mesmo dar um tempo. E exatamente nesse período em que eu falei que eu queria dar um tempo, que eu quase desistindo mesmo, entregando, a gente foi até a médica e ela falou assim, olha, o seu óvulo tá um pouco maior, né, do que deveria ser. Então eu não vou nem dar a injeção porque não vai dar certo. E eu falei assim, então tá, então não dá mesmo, eu vou entrar de férias, não vou voltar mais pro tratamento. Depois que passarem minhas férias eu vejo se eu quero voltar ou não. O Daniel falou, vai dar sim. Falou assim, vai dar sim. Eu falei, amor, não vai, quem toma injeção sou eu não quero. Ele falou assim, não, mas vai dar, porque vai dar certo, pode dar injeção. Aí a médica falou, mas gasta dinheiro, então eu vou fazer o seguinte, já que você quer muito, eu vou dar a mais barata que tem. Fazendo até uma cara tipo assim, porque não vai adiantar. Aí ele falou assim, vai adiantar, pode dar que vai adiantar. E aí eu engravidei do João dessa vez. Eu até arrepio de contar essa história, porque foi assim, Deus usou mesmo, né, da fé do Daniel naquele momento para nos dar o nosso primeiro filho. E desde então, aí a gravidez, lógico, a gravidez de um filho que é muito esperado e que você teve uma certa dificuldade, você passa uma gravidez mais tensa, né? Mais preocupada em preservar a gravidez até o fim. Mas foi uma gravidez muito tranquila, graças a Deus, sem nenhuma intercorrência. Mas desde então o Daniel sempre foi muito parceiro, muito cuidadoso com a minha gestação, comigo. Eu trabalhava o dia todo, 2 horários, praticamente 12 horas de trabalho por dia. Logo que foi avançando a gravidez, ele falou que era melhor eu diminuir um horário de trabalho para poder me cuidar, ter tempo para mim. Depois, assim que eu tive o primeiro filho, o João Marcos, o Daniel também sempre foi assim, ó. Eu amamentava, ele punha para rotar.
todas as vezes, a madrugada inteira, igual muitas mães ficam muito cansadas, porque elas passam a madrugada amamentando, eu era assim, só que eu amamentava e ele punha para rotar. O João Marcos também, quem curou o umbigo foi ele, porque ele é que dava banho, porque como foi cesárea, né, eu fiz tudo para ser parto normal, mas não foi possível porque eu não tive dilatação. Então, assim, ele é que deu os primeiros banhos, mesmo a minha mãe estando lá em casa para acompanhar ele, fazer questão, ele que curou o umbigo dele. Então, assim, ele sempre foi muito parceiro mesmo, a gravidez, todo o nascimento do João. E a vida toda mesmo, né? Tem sido muito Deixa eu só fazer uma parte aqui sobre essa questão de fé. Elaine falou que foi minha fé que fez com que essa gravidez acontecesse, que desse certo. Mas, na verdade, nesse processo todo, a gente ficou de mais ou menos novembro até junho em busca de uma resposta do motivo da Elaine não estar engravidando. E nós procuramos médicos e clínicas especializadas em reprodução assistida. E em uma dessas clínicas de reprodução assistida, ela pediu para nós fazermos os exames, nós fizemos os exames e os exames estavam normais. Tanto os meus quanto os dela, a não ser a questão do ovário policístico que ela tinha. E no ano passado, antes da gravidez, no ano anterior à gravidez, nós tínhamos ido para o Carnaval de Salvador e a primeira vez, era um sonho que nós tínhamos, e a gente passou um carnaval nesse ano que a gente achou que ela estaria grávida, praticamente cinzento, porque a gente descobriu que ela não estava num processo de ovulação. E a gente procurou uma clínica conceituada de Belo Horizonte e o médico falou, antes dela tirar as férias e falar que tinha desistido desse processo, que ela não engravidaria sem uma inseminação artificial ou uma fertilização in vitro. E aquilo foi um balde de água fria na gente, porque quando eu acho que principalmente a mulher se desperta para a maternidade, e eu já estava nesse processo junto com ela, a gente não sabe da certeza da reprodução assistida, se dará ou se não dará certo. E o médico falou, eu vou contradizer o seu exame de esterossalpingografia, que era o exame. E eu acho que a sua trompa não é maleável e que ela não vai captar o óvulo. Então vocês já podem ir preparando para fazer a reprodução assistida. Nesse momento, a Elaine falou de fé, a gente saiu dessa clínica e eu lembro perfeitamente quando nós entramos no carro, muito debilitados emocionalmente, e a Elaine falou assim, esse médico não sabe nada da minha vida, quem sabe da minha vida é Deus. Sim, agora eu que arrepiei. É difícil. É muita fé. E um mês depois, ela estava grávida. Então foi a fé dos dois, né? Por isso que eu disse dessa parceria desde o início, porque quando um caía, o outro levantava. E o médico falar isso pra você, era normal que vocês dois desistissem, né? Assim, que vocês dois falassem, gente, um médico tá falando isso? Né? Eu não sei nem de onde eu tirei isso. Foi Deus mesmo. Eu entrei no carro e falei, ele olhava pra mim meio assim pra ver como eu tava me sentindo. E eu olhei pra ele e falei assim, eu vou fingir que eu nunca estive aqui. Esse médico não sabe nada da minha vida. Quem sabe da minha vida é Deus. Mesmo. E foi isso mesmo. E foi isso que neste mesmo mês que ela tem férias, em julho e dezembro, ela trabalha em escola, que ela falou, eu vou tirar minhas férias. E aí a médica que estava fazendo esse acompanhamento falou, não vou nem dar a injeção, porque a injeção era só para induzir a ovulação. Falei, doutora Patrícia, eu lembro dela e ela foi realmente um anjo na nossa vida. Nunca mais a vimos, e o João já vai fazer 6 anos. Falei, doutora Patrícia, você vai dar a injeção. Era só uma simples injeção na barriga para ovular. E ela falou, mas vocês vão gastar dinheiro à toa, porque o tratamento é um tratamento caro. E aí ela falou, então eu vou dar mais barato. Falei, você vai dar mais barata. E o que aconteceu? Aí ela foi para a cidade dos pais dela, ficou lá um pouco com os pais dela, e a gente tinha todo esse processo, perna pra cima, chá de inhame, tudo que podia ser feito hora nós certa, fazíamos, hora certa. E o que acontece, Camila? Quando ela voltou para Belo Horizonte em agosto, eu continuei aqui em Belo Horizonte porque eu tinha que continuar trabalhando e todo o resto, mas sempre naquela aflição, porque eu acho que vários casais passam por isso. A gente ficava naquela aflição, ansiedade e tal. E Deus não opera em corações ansiosos, né? E no nosso ele operou bem. Ele falou, gente, não tem outro jeito, senão esse povo eles vão morrer aqui. E aí o que acontece? Ela voltou em agosto, e quando foi em agosto, eu achei a Elaine um pouco estranha. Falei, gente, a Elaine tá muito estranha. Será o que tá acontecendo? E a gente tem até hoje o hábito de, às vezes, a gente ter um dia que é nosso, tomar um vinho na nossa casa mesmo.
E aí eu tava vendo ela estranha, e a gente ela foi e falou assim, não vou fazer o exame. Porque isso é a minha menstruação que tá atrasada, é assim mesmo, eu não tô grávida, a gente já tá esperando esse tempo inteiro. E eu falei, vamos fazer. A gente fez 2 testes de farmácia e deu negativo. E aí eu falei, vamos fazer o exame de sangue. E aí quando a gente fez o exame de sangue, tava positivo, eu que peguei o exame na internet, no laboratório, o resultado, liguei para ela, por coincidência ela tava numa capela orando. Na capela do colégio que ela trabalhou, né? E era num colégio que era um colégio católico. E aí eu falei, e eu trabalhava... Você surtou, né? Eu surtei na hora, eu tava no meu trabalho e eu só chorava e ninguém sabia por quê. E eu só chorava, eu fui pro banheiro e falei com ela, você tá grávida. E ela falou assim, isso é mentira. E ela chorava, para de brincar comigo, isso não é coisa de brincar. E ela chorava no telefone, e eu chorava do outro lado. Quando eu saí do banheiro do meu trabalho, que eu tava dando essa notícia pra ela, tinha uma plateia lá fora sem saber o que tava acontecendo, porque eu tava chorando tanto, né? Mas ninguém na verdade sabia o que a gente estava passando internamente, intimamente, qual que era esse processo de cumplicidade, de lealdade e de amor um pelo outro. Aí eu não tive como esconder, eu acho que eles até falaram, mas depois para outras pessoas a gente esperou um tempo maior para contar sobre a gravidez. E aí depois disso veio o João. E toda parceria continuou, né, amor? Ele sempre, como eu disse, sempre me ajudando muito e continuou. Você falou assim que vocês têm esse hábito de tomar um vinho. Isso foi desde que o João nasceu, vocês continuaram com essa preocupação de ter esse momento para vocês? Ou... A preocupação continuou, né? Mas o momento é que não. O momento se tornou muito mais difícil, porque toda sexta a gente tomava um vinho lá em casa. E nesse processo, então, de namorar para ver se engravidava, ainda tinha mais intenso. O João nasceu, parece que Deus falou assim, vocês não quiseram tanto, agora calma aí que vocês vão ver o que é ter um filho. Aí que o negócio complicou. E o João, a gente ficou, eu acho que Deus falou com a gente mesmo, filho é para vocês terem, cuidarem, se dedicarem. Desde que ele nasceu uma criança perfeita, nós tínhamos feito todos os cursos de amamentação, de primeiros cuidados, de primeiros socorros, e no primeiro dia na maternidade, Elaine amamentou o João, ele pegou a amamentação rapidamente, e aí eu pus o João para rotar e deitei o João. Quando eu olhei no berço, o João estava roxo. E aí eu olhei para aquilo e todos os cursos que eu tinha feito, e Elaine também, sumiram da nossa cabeça naquele momento. Desespero, né? E aí eu falei, o João tá engasgando. E na hora que eu olhei pro João, eu virei ele de cabeça para baixo e ele golfou. E naquele momento eu acho que eu senti o que era um amor de pai e ela de mãe, tipo, que a gente já sentiu ali o que a gente vai fazer para cuidar de um ser desse tamanho e que não fala... E o medo da perda o medo da perda. Nessa mesma maternidade, eu lembro que nos primeiros dias, como ele golfava muito, a médica falou, vou ter que fazer um exame nele. E ela falou, você desce com ele, porque a gente empurra aquele carrinho que os nenéns ficam. E eu fui para como se fosse aquelas meninas que ficam na incubadora, essas coisas, ele não precisou de nada disso, graças a Deus. Mas ele fez uma endoscopia na minha frente, naqueles 2 dias de vida. Com um canudinho, enfiavam o canudinho nele e ele tinha várias ânsias de vômito para saber se tinha algum resquício da placenta, alguma coisa assim, para ver se ele estava voltando. E naquele dia foi meu primeiro choro mesmo, já com o filho na mão. E aí, o João, a partir daí, 9 meses, a Elaine falando que ela amamentava e eu punha para rotar. Elaine amamentava 40 minutos, eu punha para rotar 40 minutos e a gente punha ele na cama com o colchão inclinado e o João Marcos já acordava para mamar de novo. Então até os 9 meses a gente não soube o que era dormir 3 horas consecutivas. Nós passamos 9 meses e a gente tinha plano, não, quando eles nascerem a gente vai para a exposição da nossa cidade quando ele tiver 3 meses, vamos pôr alguém para cuidar, nós vamos sair para jantar. E nada disso aconteceu. Eu lembro que foi no dia da exposição, o João Marcos nasceu em abril, a exposição de Claudiana em agosto. E aí a gente falou, nós vamos... O João Marcos, a gente não dormiu 1 hora nesta noite seguida.
A gente abraçou um ao outro na nossa casa no dia seguinte e só chorava. Tipo, a gente quis tanto um filho, Deus está mostrando pra gente que filho é ter cuidado, é você participar. E o João, ele tinha esse refluxo e ele não conseguia dormir. Depois dos 9 meses, a gente conseguiu dormir 5 horas, a gente acordou assustado. O que está acontecendo que o João dormiu 5 horas seguidas? E, na verdade, ele já tinha passado por esse processo de refluxo, e aí que ele começou realmente a dormir mais e a firmar mais no sono. E até esse período a gente ficou bem assim, deixamos mesmo a nossa relação bem adormecida, a gente só cuidava do João, nossa vida era João, a gente respirava João. E foi um momento assim que foi importante também, porque a gente sabia que tinha um ao outro ali e os dois sabiam que naquele momento não é que a gente não estava se amando, é que os nossos amores estavam voltados para aquilo. Em momento nenhum isso foi um afastamento, que a gente sabe que em alguns casos acontecem do nosso amor. Mas igual você falou, o vinho não tinha, né? Era mais aquele namoro, era o João mesmo, o nosso namoro, né? E você voltou a trabalhar, como é que foi a volta? Aí o que acontece? Foi um pouco, mas na verdade com o João, até nisso eu volto a falar da parceria do Daniel, porque eu não precisei voltar como a maioria das pessoas com 4 meses. Eu tive o João em abril, né? E aí eu tinha só 4 meses mesmo, mas como eu trabalhava muitos anos numa mesma escola, eu tinha direito a uma licença sem remuneração. Aí eu conversei com o Daniel e falei, olha, eu não gostaria de voltar agora, né? A gente sabe que é importante o dinheiro e tudo, mas eu gostaria de continuar com ele mais um período. E aí eu já tinha largado uma escola de manhã porque eu estava grávida demais para cuidar da gravidez. E só tinha um horário de trabalho. E aí o Daniel falou, não, eu acho certo, pode ir lá, conversa, tira esse resto de ano, porque abril, né? E eu ia voltar maio, junho. Aí ele falou assim, não, pode tirar esse resto de ano para você ficar com ele. Então eu consegui ficar mais tempo com o João, fazer uma adaptação com ele na escola, no berçário. Ele já não estava tão bebê mais. Ele já não estava mais tão bebezinho, né? E também eu tinha as manhãs com ele, que era uma coisa que me dava um conforto também, que amanhã eu cuidava dele e depois do almoço deixava na escola, mas mesmo assim, a primeira vez de ir embora, a gente vai no carro chorando, né? Aquela coisa, mas eu acho que são coisas que a gente tem que viver mesmo, né? Faz parte da história de ser mãe, né? Vocês sempre tiveram uma rede de apoio, né? Sua mãe sempre ajudou muito. Minha mãe. Na verdade, assim, a nossa rede de apoio é minha mãe. E, assim, os amigos, né, a célula nossa, os amigos, assim, nas orações, mas como a família do Daniel mora toda em Cláudia, a minha toda em Oliveira, e, assim, não tem tanta disponibilidade de tempo, a gente não tem aquela pessoa que você chamava assim, vem agora, né? Mas a minha mãe, na medida do possível, tentava, mas a maior parte éramos nós dois mesmo. E outra questão, a autoestima, porque você sempre foi muito bonita, né? E você sempre se cuidou. Isso em algum momento te afetou, tipo, se olhar no espelho e falar assim, ai meu Deus, preciso cuidar de mim? Eu acho assim, a gravidez eu me achava a mulher mais linda do mundo, né? E eu sempre brinquei que a parte boa é poder ter barriga e ninguém reparar, né? Poder comer, poder ter barriga. Depois que passou a gestação, como eu amamentei, eu emagrecia rapidamente, naturalmente, né? Mas assim, não fazia uma unha, o cabelo, porque tá amamentando, não pode fazer luzes, né? Então eu tive sim aquela fase de não me achar tão bonita, de me achar feia, mas isso nunca foi pesado pra mim, porque eu quis muito o João, sabe? Então tudo que acontecia, eu pensava assim, era isso que eu queria, faz parte. E aos poucos tudo foi retomando também, né? Quando ele já tinha mais 4 meses, 5 meses, que já tinha uma rotina mais de horários, eu conseguia deixar ele um pouquinho com a minha ajudante para eu ir fazer uma unha. Aos poucos tudo foi retomando, né? Você não teve essa preocupação assim? Não tive. Eu esperei cada coisa no seu momento. E depois veio o LIP. O LIP é nosso presentinho, né? O LIP outra vez
É uma coisa assim, porque como o Daniel contou, quanto tempo a gente estava sem dormir? 9 meses a gente ficou sem dormir. 9? Não, direito, mas né? E aí, o que aconteceu? Aí voltaram as noites com vinho. Voltaram as noites com vinho, a gente estava mais sossegado, e aí tudo estava acontecendo naturalmente, e a gente não estava usando métodos preventivos. E a Elaine falava, vamos usar métodos preventivos, vamos usar camisinha, porque eu não estou preparado para ser mãe agora de novo, agora que a gente está dormindo. E na verdade esse dormindo que ele estava falando, 5 horas. era um dormir, meia-noite a 5 horas. Hoje isso acontece. É meia-noite, que era aquela fase que você retoma de poder ir no salão fazer uma escova no cabelo, que você começa a voltar a sua, né, ser mulher, a sua a ser produtiva, agora eu já consigo ir na academia, é quando você começa a respirar, né? Então eu falava Mas com ele, gente cansado ainda, né, muito do processo. cansado, muito. Eu falava, Daniel, temos que prevenir, porque agora para ser mãe, né? Agora que vamos dar um tempinho. E eu nada, tipo assim, que prevenir, você não engravida fácil não. Não, você tá vendo? Mesmo. Pensava isso de verdade. Você não engravida tão fácil Ele assim não. falava Você viu o mesmo. tempo que a gente ficou, você tem esse negócio do ovário policístico, você não vai engravidar fácil. E eu lá, sem prevenção nenhuma, né? Homens. E aí nada, não precisa disso não. Quando o João completou 1 ano, 17 de abril... Foi nossa primeira viagem ao Rio de Janeiro. A gente tinha viajado pro Rio e todo o dinheiro que eu tinha reservado, eu tinha trocado meu carro. Falei, não, agora dá pra eu trocar meu carro, não vou comprar outra casa mesmo. Minha conta era 0, era o meu salário que eu tinha no mês seguinte. E aí, com o João Marcos. O João Marcos, fomos levar o João para conhecer o mar. Praia, Aí, o que aconteceu? Chegamos do Rio e achei aquela coisa estranha. Eu tinha acabado de pegar meu novo carro. Paixão, né? Falar de trocar meu carro, beleza, um carro maior, não sei o que e tal. E eu comecei a achar a Elaine estranha de novo. Falei, a Elaine tá muito esquisita. Foi desse Elaine tá jeito. muito esquisita e ela reclamando que tava com dor no peito. Nos seios, né? Você achava já alguma coisa? Não achava nada. Aí eu falava, nada, isso não é gravidez não, você não engravida fácil assim não. Você não viu o tempo que a gente teve? 1 ano exato do João Marcos, 1 ano e 15 dias eu de carro novo sem dinheiro no banco. Eu passei na farmácia, falei, vou levar um teste de farmácia só pra gente tirar essa dúvida. O João deu 2 negativo. Levei um vinho no teste de farmácia. Falei, primeiro você faz o teste, depois a gente toma o vinho. Toma o vinho, porque se der positivo, a gente dá encharque aqui. Não, ele falou, ele passou, comprou uma massa no Verde Mar, um vinho e o teste. Ele chegou aqui em casa, amor, eu trouxe essa massa e esse vinho e esse teste. Se você faz o teste, se você estiver grávida, a gente cancela o vinho. Se você não tiver, nós vamos tomar o vinho, vai. A gente devia ter bebido o vinho primeiro, viu? De repente, quando ela faz o teste no LIP, na hora. Imediatamente. Na hora, o deu teste de positivo. farmácia. Eu pensei assim comigo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? O nosso apartamento era um apartamento bem menor. Eu não tinha mais dinheiro Não tinha nenhum. dinheiro. A Elaine, eu falei assim, ela não tá preparada pra ser mãe, ela me avisava isso todo dia. Eu avisava pra ele todos os dias. E a Elaine grávida. Na hora eu falei, vamos pro laboratório, porque esse teste de farmácia do João deu negativo, tava positivo e esse trem tá. Na hora que vai no laboratório, eu falei, pode ser com urgência, moça? Chegamos Isso no era 8 laboratório, horas da 8 noite. horas da noite, eu tinha chegado do meu trabalho, era uma sexta-feira, se não Era me uma engano. sexta-feira. E aí Enrolamos o João assim, enrolamos o fomos João com correndo 1 pro ano, laboratório. fomos pro laboratório. Chegamos lá, fez o teste, 3 horas depois a gente tinha o resultado. Tava grávida. Não tava tomando ácido fólico, não tava tomando nada. Aí foi aquela doideira. Eu falei, gente, mas esse Deus é doido mesmo, né? É uma loucura na vida da gente. Eu falei, e eu pensava, e a Elaine, eu vi a cara dela de susto naquela hora. Eu falei, gente, a Elaine, ela vai ter Não, eu dormi estresse chorando nessa psicológico. noite. Eu falei, aí eu chorava, falava assim, meu Deus do céu, eu não vou... Eu imaginava a cena, eu tinha um filho no berço ainda, sabe? Eu tinha mamadeiras, a minha casa ainda era uma casa de bebezinho. E eu imaginava a cena já assim, né? E era já uma gravidez e um estágio um pouco mais avançado, já tava de uns 2... Eles têm 1 ano e 8 meses de diferença. Então, é um pouco antes do João fazer 1 ano, mas o Lipe, se bem que nasceu com 37 semanas, se a gente for pensar. Mas enfim, aí eu dormi chorando. Aí ele conta que pensou assim, a Elaine vai ter uma depressão, ela não vai dar conta, né? Porque eu dormi chorando mesmo, parecia assim, eu não sabia, eu tava sem chão, fiquei perdida, medo de não conseguir, de não dar conta, né? Não era pelo filho, era o medo. Aí dormi chorando. Aí ele falou que viu, eu olhava pra mim dormindo, que eu sou mais dorminhoca sempre, ele não, e pensava assim, ela vai ter uma depressão, ela não vai dar conta.
Aí a gente acordou no outro dia, ele olhou pra mim com os olhos grandes, assustado. Amor, como você tá? Eu falei, tô ótima. Se Deus mandou é porque eu vou dar conta. E aí eu sempre falava que o João era o meu milagre e o Lipe o meu presente, né? E eu falei, se Deus mandou é porque eu vou dar conta, é porque algo bom ele vai trazer. E a partir dali eu já era mãe do Lipe, E você ficou né, amor? Olha, eu fiquei, claro, mas assim, né, pensando assim, como é que a gente ia dar conta, o que eu ia fazer, que dinheiro que eu ia ter, onde que eu ia pôr mais o filho, porque tudo é caro quando a gente para pra pensar. Mas aquela premissa é certa. Onde come um, come dois. E a gente deu conta e o Lipe hoje tá com 4 e o João com 5, quase 6, né? E tudo fluiu. E hoje é a melhor coisa do mundo. Deus é tão grandioso, Deus é tão generoso com a gente que ele falou que era isso que a gente precisava para constituir a nossa família, para fazer da nossa família uma família feliz. Né? Hoje eles brincam juntos, eles são juntos, eles fazem as coisas juntos. E a gente tá ali, né? E o Lipe foi muito mais tranquilo pós-parto dele também. Né? Ele não teve refluxo, ele com 3 meses ele já dormia melhor, não dormia a noite inteira também não, mas já dormia melhor e as coisas foram acontecendo, foram fluindo para nos mostrar que o nosso tempo não é esse tempo que Deus quer para nós, quais são, o que Ele deseja pra gente, né? O tempo todo foi isso que vinha muito forte em nós, como que a gente planeja uma coisa, Deus planeja outra e o plano dele é muito melhor, porque eu falava assim, não, agora quando o João fizer 3 anos eu vou engravidar. E eu pensava que era ótimo, porque aí eu já ia estar lá, assim, um filho que eu não dependia tanto de mim e um bebê para cuidar. E foi assim, ó, o João saiu do berço, o Lipe pegou o berço do João. O João parava de usar o número esterilizador 2, de mamadeira, o Lipe passava. O João parava de usar o número 2 de roupa, o Lipe pegava. Assim, quer dizer, Deus trabalhou na questão financeira, que pra gente assustava um pouco, claro, mas você já tinha o carro grande? Já tinha o carro grande. Se precisasse eu vendia também. Não, isso foi a nossa fala, se precisar a gente vende o carro, né? Mas assim, até nisso Deus trabalhou, que foi, não precisou vender o carro, com pouco tempo a gente trocou o apartamento porque o outro era menor, né? E como a gente tem família fora, a gente precisava do espaço. Mas assim, eu falo que o financeiro é o de menos, porque Deus providencia, mas assim, ele ajudou que foi muito tranquila a chegada do Lipe, nós demos conta de passar isso com tanta tranquilidade que o Lipe se tornou até uma criança mais tranquila. Porque a gente não teve esses problemas todos, não. Deus mesmo se tratou de acalmar. O Lipe é uma coisa, como teve uma gravidez que a gente achou que não íamos engravidar, a gente teve um processo tenso e uma gravidez tensa, e eu e a Elaine somos de gênio muito fortes. E o João acabou pegando isso um pouco da gente. E o Lipe, quando as coisas a gente deixou fluir, ele realmente passa serenidade pra gente, ele passa tranquilidade, até em momentos difíceis ele passa serenidade e tranquilidade pra gente. E é engraçado, eu acho que vale eu falar sobre isso aqui, que ninguém sabia o processo de tensão e ansiedade que nós estávamos passando. Não sei as pessoas mais próximas, claro, quando foi da gravidez do João. E as pessoas cobravam, vocês não vão ser pais? Não. Vocês não vão ter filho? Não. E a gente lá naquela expectativa, naquela ansiedade, naquela cobrança. E a gente ficava, quanto mais pessoas falavam, aquilo doía, né? Dói na gente, porque não sabe o que a gente está passando ali. Foram, na verdade, 10 meses que parecia uma eternidade. E aí, imediatamente veio o Lipe, aí era outra coisa, na sua casa não tem televisão, não? Vocês não assistem mais televisão, não? Que é isso? Então as pessoas, elas não sabem o que se passa dentro das paredes, né, da nossa casa. E a gente assustou de novo nesse momento, e não sabia que eu tinha acabado de trocar de carro nem nada. Então as pessoas olham muito pela aparência, pelo Instagram, pelo Facebook, o que você está vivendo, e não sabem realmente o que a alma está ali passando, né? E isso é o que realmente vale a pena, porque a gente só tem aprendizado em todas essas passagens. E daqui a pouco vão te perguntar se tem mais um. Daqui já não. Pergunta se vocês vão querer ter uma menininha, não? Agora é isso, uma menininha. E se a gente tem 3, que isso? 3 filhos nesse mundo de hoje. E vocês, enquanto casal, vocês viajaram sozinhos? A gente fez esse ano de 2019 a nossa primeira viagem sozinhos. Assim, na verdade, a gente não tinha feito antes porque a gente não tinha tido a vontade mesmo, sabe?
A gente não tinha vontade, assim, nós dois somos muito agarrados nos meninos e a gente aproveita muito mais as coisas quando eles estão juntos. Quando a gente vai a um casamento, que é aí em Cláudio, por exemplo, a gente fala assim, nós vamos dormir em Cláudio. Vai dando meia-noite, a gente, vamos dormir em casa mesmo? Um olha pro outro, tipo assim, como se não tivesse nada acontecendo e volta. Então, assim, a gente não quis mesmo, mas no ano de 2019, em setembro, nós fomos convidados para um casamento, né, que seria lá na França, que foi na França, e aí surgiu essa oportunidade e eu realmente quis, sabe? Sofri muito, chorei todas as noites lá, senti muita falta dos meninos. O Daniel disse que não faz nunca mais sem eles. Mas também Paris, né? Podia ter feito perto, né? Eu senti e ficamos 10 dias. Eu acho que o prazo foi muito sem eles. Foi muito eu sei que existem casais, isso eu acho que vai de acordo com cada um, com a criação que cada um tem para os seus filhos. Mas eu realmente, a gente viaja muito com eles. Claro que tem das possibilidades, das oportunidades. Eu gosto de estar com os meus filhos. É um presente mesmo, como a Elaine falou. Sofri lá, sofri. Como a Elaine falou, o João foi um milagre e o Lipe é um presente para nossa vida. E eu quero aproveitar e desfrutar desse milagre, desse presente enquanto eu puder, porque daqui a pouco é eles que vão estar viajando sozinhos, como nós fizemos. E a gente querendo ir com eles, eles não deixando. O João fala que vai ter uma moto quando pra não levar ninguém? crescer. Não, quando crescer, que ele vai querer ter uma moto. E aí outro dia eu tava ouvindo essa conversa lá no carro e ele falando, eu vou querer ter uma moto. E aí a Elaine vira pra mim e fala assim, quando o João tiver uma moto, vamos comprar uma moto pra gente também, que aí ele sai de moto e a gente fala, opa, a gente vai com você também. E vai eu e ela velhinha atrás, tipo ela na minha garupa. Mas voltando à viagem, aí nós ficamos 10 dias lá, assim, e eu quis esse desafio pra mim, porque eu trabalho, a manhã inteira eu fico com eles. Aí eu levo eles pra escola comigo. Aí eu deixo eles na escola, que eu trabalho. Várias vezes no dia eu vejo, dou um tchauzinho, aí eles sentem uma dorzinha na barriga, eles vão lá na minha sala, esqueceu uma coisa. Então, assim, minha vida é uma extensão da deles. O Daniel acaba que por, às vezes, ter que viajar a trabalho, ele sabe o que é isso, sentir essa falta e voltar. E eu falava muito isso, eu falava assim, gente, eu queria ver, eu queria sentir essa falta, assim, sabe? Eu queria ver como eu seria. Mas eu chorei todas as noites lá. Mas eu curti, eu chorava assim, na verdade, eu tive uma coisa que eu não terei de novo se eu viajar novamente sozinho. Eu achava que eles iam achar que eu tinha abandonado, que eu tinha deixado. Por que a minha mãe fez isso comigo? Por quê? E aí eu olhava assim das câmeras, vendo eles aqui, falava, gente, eu tô achando que eles estão... Não, achava, tô achando que eles emagreceram. Eles brincando, fazendo tudo. Tô achando que esses meninos emagreceram. Aí eu conversava com eles pelo telefone, tô achando o olhinho do João um pouco fundo. No dia que eu cheguei aqui, eles estavam tão felizes, na escola todo mundo, nossa, mas esses meninos ficaram tão felizes do prédio. Nossa, mas eles ficaram ótimos aqui. Eu falei, gente, olha pra você ver, né? Eu é que tava sentindo essa falta toda, não era eles. Lógico que eles devem ter sentido falta, mas a gente é que sente mais. Foi uma experiência ótima, mas eu e o Daniel combinamos que a gente acha que as próximas nós vamos fazer uma viagem um pouco menor. 2 dias, um fim de semana. 5 ou 4. 2 também não. Pra você, Elaine, como mãe, é o quê? Ela é uma mãe participativa, ela é uma mãe que dá exemplos, ela é uma mãe que cuida com muito zelo, às vezes até demais. A gente fala que nós dois temos que trabalhar isso psicologicamente, que a gente é muito agarrado. Ela é uma mãe presente e eu acho que ela é uma mãe de amor. Eu acho que o que resume a Elaine, mesmo quando a Elaine tem que ser mais rígida com eles ou mais disciplinadora com eles, ela é uma mãe que exala amor. Afeto. E o Dani como pai? Nossa, pra mim a palavra assim, que mais define o Daniel como pai é exemplo mesmo, sabe? Eu queria, sim, eu pedi a Deus um bom marido, um bom pai para meus filhos, mas ele me deu muito mais do que isso. E eu acho que assim, eu queria criar filhos homens da forma que o Daniel é, entendeu? Então acho assim, hoje mesmo na missa o padre falou sobre isso, sobre São Francisco, né? Que às vezes não precisa falar nada, você tem que ser exemplo. E o Daniel é um exemplo mesmo como pai. Ele não faz, por exemplo, o que alguns pais acham, eu estou ajudando a mulher. Ele sabe que ele não está me ajudando, ele está fazendo a parte dele mesmo, ele está
E assim, os meninos são apaixonados por ele. Muitas vezes em roda de amigas falam assim, nossa, ele fica bem com o pai, mas se eu chegar, ele quer a mim. Com o Daniel, eu nunca tive isso. O Daniel chegar, eles queriam era o Daniel, porque o Daniel é um paizão, ele é amigo dos meninos, ele brinca com os meninos mesmo, de sentar, de fazer rir, ele é cuidadoso, ele se preocupa com tudo, desde alimentação. Então assim, ele é um pai, um exemplo de pai mesmo, sabe? Um pai perfeito. Dá pra fazer mais um filho hoje, não dá não? Nossa, acho que eu vou embora rápido. Só pra finalizar, ser mãe pra você é o quê? Ai, pra mim ser mãe é tudo, assim, sabe? É ser feliz, é ser completa. Eu não vejo a minha vida sem ser mãe do Lipe e do João, não. Pra mim é tudo mesmo, resume meu tudo. E você, quando criança, tinha esse desejo? Você lembra disso? Não tinha. Não tinha? Não tinha. Nunca parei, tanto que foi até assim diferente pra gente. Eu tive a vontade de ser mãe de repente, Casada. assim. Eu tive vontade, parece que eu fiz 30 anos, falei assim, agora eu vou ser mãe. E aí, só que depois que isso aconteceu, eu só queria ser mãe, eu não queria mais nada. Você que aproveitou, né? Só ser mãe. Eu aproveitei, porque eu tive que fazer querendo por obrigação, com a perna pra cima, puxadinhando, de todo jeito tinha que estar lá, presente, marcando presença. Bom demais. Gente, obrigada. Vocês Obrigado queriam a dar uma você. dica pra Isso. alguém, falar alguma coisa que vocês... Ah, sim, a minha dica que eu dou mesmo é confiar em Deus, né? Quando você quer alguma coisa e acredita nele, que ele é capaz de qualquer coisa, né? Ele é capaz, só acreditar mesmo, ter fé. E nos momentos mais difíceis assim que o casal passa, lembrar desse amor que fez tudo começar, né? Daquele brilho no olhar, daquela vontade que você tinha de formar uma família com a pessoa, né? A gente não falou que a gente passa por muitas, inúmeras dificuldades com filhos. E não são poucas mesmo, né? De um a tudo. E eu acho que as dificuldades maiores, quando a gente passa por elas, é o momento da gente estreitar o canal da graça e da proximidade com Deus. E eu acho que Deus nos mostra isso em detalhes. Se você está aberto, Deus vai te mostrar que é possível você passar por aquilo e você glorificar o nome dele e você mostrar para todo mundo que a gente não é autossuficiente, a gente depende desse Deus para que a graça seja alcançada e para que os melhores momentos do mundo, mesmo nas dificuldades, sejam nos mostrados. É isso. Ai, que bonitinho. Obrigada, viu, gente? Obrigado Só você. pra terminar, a madrinha do Lipe sou eu, tá? Beijo.